Hoje eu quero falar para vocês a partir de as três últimas parábolas que Jesus contou, dirigidas especificamente aos seus discípulos. Três últimas parábolas que Jesus contou, dirigidas especificamente para obreiros e obreiras, especificamente. Aqui o que está em jogo não é a vida de quem está em risco. O que está em jogo aqui nessas parábolas não é aquilo que por acaso é um problema. Aqui são orientações que estão embutidas nessas três últimas parábolas que Jesus contou do seu ministério. E eu vou pegar como base de análise dessas três últimas parábolas o Evangelho de Lucas. E eu quero ler essas três últimas parábolas, uma por uma, e a gente tecer em cada uma delas. Porque a primeira parábola é a parábola da administração. Encontra-se em Lucas, capítulo de número 16. Essa parábola, muitas vezes nós perdemos o conteúdo da parábola em Lucas 16, porque ela é mais conhecida pelo servo mau, pelo mau administrador, pelo administrador astuto, pelo administrador infiel. Mas o objetivo da parábola de Jesus, nós vamos ver, eu quero pensar com vocês hoje, é maior, é mais amplo do que denunciar a astúcia de um homem, a astúcia de uma pessoa que está encarregada de alguma coisa. Leia comigo. Eu leio da nova versão internacional, da NVI. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Até aí. O texto diz que um certo senhor rico, dono de uma propriedade, dono de um negócio, dono de uma empreitada,
ouviu falar que o administrador estava desperdiçando, estava sendo mau, estava sendo infiel. E aqui eu quero chamar a primeira grande lição dessa parábola, para nós todos que estamos aqui. Este homem foi meramente acusado. Não havia provas. Não havia fatos concretos. Meramente acusado. Mas o Senhor chamou o administrador e disse: você não pode mais. Porque em certas e determinadas áreas da nossa vida, nós não podemos ser medidos pela lei meramente escrita, redigida. Dizem alguns que a mulher de César não deve ser honesta apenas. A mulher de César tem que parecer honesta. O que é que nos diz essa parábola? Que nós todos, de alguma maneira, fomos responsabilizados na administração de bens. Mas nós somos responsabilizados na administração de bens espirituais, de bens éticos, de bens cujo conteúdo não pode ser aferido por nada. Então compete nos guiarmos, todos nós, não pelo sarrafo mais baixo da lei. A nós compete sermos avaliados por critérios absolutamente subjetivos. Porque integridade na administração daquilo que Deus colocou nas nossas mãos não pode se resumir a uma contabilidade física. Não é mensurável apenas pelo estrito cumprimento da lei. Nós temos um padrão ético mais alto, maior, pelo qual nós medimos as nossas tarefas, as nossas obrigações, os nossos deveres. Isso eu chamo de vocação. Vocação é aquilo que orienta os meus passos para além da necessidade, para além do cumprimento estrito daquilo que se espera num manual, numa cartilha, num roteiro, numa agenda. Então eu criei para mim, por exemplo, isso é meu, não reparto com outras pessoas como uma lição de moral, eu reparto como um valor meu, que é a seguinte frase: outros podem, eu não devo. Outros podem, eu não devo. E quando eu uso essa regra, ou essa régua do meu comportamento, eu estou me guiando não pelo senso comum daquilo que é permitível, ou é permitido, ou é tolerável. Eu estou me guiando por uma outra regra, que é a regra mais nobre, que é a regra mais alta do meu comportamento. Então, veja, o Senhor, o dono do administrador, o dono, o rico, chamou o administrador e disse: olha, você não pode mais. Disse para ele assim, as palavras são exatamente assim: preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. E aí, quando eu leio essa frase, você não pode mais ser administrador, eu entendo que existe uma diferença fundamental entre aquilo que eu faço
para defender a minha reputação e aquilo que eu faço como um valor meu. Quais são os valores? Porque são estes valores que eu acredito que Deus está vendo. Porque Deus não vê apenas o que a gente faz. Deus vê além do que nós fazemos, Deus vê as motivações pelas quais nós fazemos. Quais são as minhas mais profundas, mais secretas motivações? O que é que motiva o meu coração? O que é que me faz ir em frente naquilo que eu abracei como minha vocação? Os meus valores. Quais são eles? E quais são as intenções? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão de alma e de espírito, junta e medula, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Então, para mim, Ricardo Gondim, existe uma diferença fundamental entre passos e pegadas. Passos e pegadas. Eu explico. Os passos sou o que dou. As pegadas são as que ficam. Passos eu dou. As minhas pegadas ficam. E as minhas pegadas ficam depois de mim. E Deus não vê apenas os meus passos. Deus quer saber quais as pegadas que eu deixo impressas na areia do tempo. Em outras palavras, não é apenas o que eu faço, são os desdobramentos. Não é apenas aquilo que eu realizo, são as consequências daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu já comparei a vida da gente a jogar uma pedra no meio de uma lagoa. Se você está num lago ou numa lagoa e você joga uma pedra bem no centro da lagoa, no meio da lagoa, essa pedra, quando bater na água, ela vai criar marolas concêntricas. Da pedra, marolas se espalham e morrem na beira da lagoa. E se acabam na beira da lagoa. A vida minha e a vida sua é como uma pessoa que joga uma pedra numa lagoa que não tem margem. Porque as consequências e os desdobramentos daquilo que a gente faz cria também marolas concêntricas, só que elas não acabam nunca. Elas perduram para sempre. Tanto que a Bíblia diz que o sangue de Abel, ele mesmo depois de morto, ainda falava. A Bíblia mostra claramente que por amor a Davi e por causa do testemunho de Davi, muitas consequências futuras da história de Israel foram avertidas, foram anuladas por amor, por consequência da vida daquele homem. Então, nós não prestamos, o obreiro, contas apenas de nós mesmos. Nós prestamos conta da sorte de milhares de pessoas que, de uma maneira ou de outra, foram afetadas pelos passos que a gente deu e pelas pegadas que nós deixamos no coração dessas pessoas. Então, o seu ministério, a sua ação, está afetando alguém. Sua vida e os seus parâmetros éticos estão, sim, deixando marcas no tempo e na história. Eu tenho consciência do seguinte: eu não tenho como evitar de uma pessoa cair no barranco. Não tenho. Mas eu tenho sim como evitar
de empurrar essa pessoa no barranco. Eu não posso evitar todas as injustiças do mundo, mas eu posso sim evitar de ser cúmplice quando uma injustiça está sendo executada. Se uma tirania me for revelada, se eu estiver diante de um sistema opressor, não posso, em nome de uma conveniência, fazer-me de inocente. Eu não posso, em nome de meu conforto e da segurança da minha família, calar quando é preciso que fale. E falar quando é necessário ficar em silêncio. Vejam, o administrador astuto foi chamado pelo seu senhor e disse: olha, chega. E chega por quê? Não é a administração física do prédio, lavar o chão e organizar bem a tesouraria da igreja. É a administração dos bens espirituais, porque quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Vocês conhecem, eu não preciso nem citar o texto ipsis literis, porque todo obreiro aqui conhece. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, visitando as sinagogas, ensinando nas sinagogas, curando as enfermidades e as doenças. E quando ele foi embora, saiu daquela cidade, deu as costas e viu a multidão. O texto nos diz assim: ele teve compaixão daquelas pessoas, porque eram aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Claro que quando eu leio esse texto, eu vejo a situação das pessoas desesperadas, mas eu, como pastor, deveria ver não a situação de desamparo das pessoas, eu devia ter visto antes a irresponsabilidade dos pastores, porque o texto é uma denúncia não contra as ovelhas, é uma denúncia contra os pastores, porque o texto diz que ele acabou de sair da sinagoga. Como que ele acabou de sair da sinagoga e viu a multidão como ovelhas sem pastor? O texto fala da decepção de Jesus ao sair da sinagoga. Não é uma descrição das ovelhas, é uma descrição do pastor. Eu já falei para vocês algumas vezes, um autor americano que eu tenho grande estima, eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho assim muita estima por ele. É um pastor americano que viveu, deve viver ainda muito, no Canadá, chamado Eugene Peterson. Ele é um cara tão brilhante que ele reescreveu a Bíblia toda, parafraseando numa versão da Bíblia chamada A Mensagem, que quem ainda não tem, eu até aconselho que tenha, é lindíssima. Ele leu a Bíblia toda, olha que trabalho esse homem teve, leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e reescreveu a Bíblia toda nas suas próprias palavras. Isso é um trabalho monstruoso. Pois bem, o Eugene Peterson conta num dos livros dele que ele estava viajando a caminho do Oriente, do Japão, da Coreia. O avião estava em cima do Pacífico, do Oceano Pacífico,
viagem longa de 14, 15 horas de voo. A pessoa que estava do lado dele começou a entabular uma conversa. E conversa vai, conversa vem. Quem é pastor aqui sabe que invariavelmente vem aquela pergunta: e o que é que você faz? E o Eugene Peterson falou: eu sou pastor. Sou pastor de uma igreja. O homem olhou para ele e disse: pastor, me responda uma coisa que eu às vezes fico aflito. Por que é que quando eu me sento do lado de um monge budista, de uma freira católica, eu tenho a sensação de que estou sentado do lado de um santo homem, de uma santa mulher de Deus? E quando eu me sento do lado de pastor evangélico, eu sinto que estou do lado de um homem de negócios. E o Eugene Peterson falou: grande crise nossa hoje é que, em última análise, a questão que está posta diante de nós é: nós somos fiéis na distribuição dos nossos ministérios como homens e mulheres de Deus? Somos? Ou nós estamos tocando as nossas vocações ministeriais como homens de negócios? Vendedores de Bíblia e de livro e de CD e animadores de auditório. O que é que nós somos? O que é você hoje? Como você se vê? Porque o administrador foi chamado pelo dono e disse: acabou, chega. E às vezes eu fico pensando, tem muito pastor que eu acho que ele não pensa na cabeça dele que um dia ele vai ter que comparecer diante de Deus e prestar contas. Às vezes eu vejo umas trambicagens, eu vejo umas marmotas, eu vejo umas safadezas, eu vejo um monte de coisa aí que eu fico dizendo assim: eu acho que esse cara não tem consciência de que um dia ele vai bater na mesa e diz: chega, hora de prestação de contas. E nós temos que, então larga. Então vai fazer outra coisa. Mas se você quer abraçar a causa de Jesus, não é só andar corretamente, é andar um patamar acima do correto. É estar um passo acima do mínimo que se exige de todos. Segunda parábola está em Lucas, capítulo de número 19, do versículo 11 em diante. Lucas 19, 11 em diante. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem nobre, de nobre nascimento, foi por uma terra distante para ser coroado rei, e depois voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse a eles: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos este homem que seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo.
Respondeu o seu senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que você não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-ne ao que tem 10. Senhor, disseram ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Até aí, versículo 26. Claro, o dinheiro aqui, a parábola é sobre dinheiro. Era um homem que ia ser coroado rei e foi lá e distribuiu dinheiro com as pessoas e disse: olha, você tem 10, você tem 5, você tem 1, vão granjear, façam render, multipliquem, frutifiquem. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui de todos, porque eu acho que é essencial nessa parábola, é que não existe uma distribuição equânime, igual. Um recebeu 10, outro recebeu 5, outro recebeu 1. A graça é equânime, mas os dons e talentos não são. Uns recebem mais, outros recebem menos. Assim é a vida. Sara foi chamada para ser mãe de um povo. E, em consequência disso, ser a mãe de nações, Sara. Mas Agar foi jogada fora como um lixo. E vamos combinar entre nós. Transpondo essa realidade de Sara e de Agar para o mundo atual, foi uma tremenda cafajestice que fizeram com Agar. Usaram Agar, ela gerou filhos e quando não era mais conveniente em casa, jogaram fora como um lixo. E se não fosse Deus e um anjo de Deus, ela estaria jogada fora na ribanceira e no monturo de lixo. Raquel foi amada. Lia foi considerada moeda de troca. Lembram? Da patifaria que entre Labão e Jacó, que trabalhou 7 anos e, ao invés de receber Raquel, recebeu foi Lia. Ponha-se no lugar de Lia. Ponha-se você, mulher, no lugar de Lia. Uma mulher subjugada, escanteada, tratada com indiferença dentro de casa. Troca, moeda de troca. Não fosse Deus que frutificou o ventre de Lia, numa época e numa civilização e numa cultura que as mulheres eram úteros ambulantes. As mulheres não valiam nada. As mulheres só valiam se procriassem.
Uma mulher que não procriasse, e uma coisa louca. Deixa eu falar para vocês. Eu não sou a favor dessa judaização da igreja, dessa glorificação de Israel nos púlpitos das igrejas evangélicas, como se a cultura judaica fosse a coisa mais linda do mundo. A cultura judaica tinha coisas horrorosas nela. E uma das coisas horrorosas que tinha na cultura judaica era o tratamento que dava às mulheres. Não fosse Jesus no Novo Testamento, que resgata a mulher e devolve à mulher o lugar de proeminência, e não fosse o anjo de Deus dizendo a Maria, tu serás chamada bem-aventurada entre todas as nações, não fosse Jesus dizendo a uma mulher suspeita, todas as nações falarão do gesto que você fez, e não fosse Maria Madalena a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus, nós ainda hoje talvez estivéssemos com as mulheres escanteadas, as mulheres jogadas num canto. Aí Deus abre o ventre de Lia. E Lia ganha status. Matusalém viveu muito. Paulo morreu muito cedo. Moisés era gago. Timóteo era eloquente. Pedro fez muitos milagres. João Batista não fez nenhum. Portanto, a gente não chega no mundo numa distribuição equânime de dons e de talentos e de possibilidades. Tem gente que nasceu com 5. Tem gente que nasceu com 10, tem gente que nasceu com 1. E estamos vivendo numa sociedade de gente que nasce sem nada. É assim o mundo. O mundo é assim. A parábola aceita isso como uma realidade factual, real do mundo. Esse é o mundo. A questão não é a questão da distribuição dos talentos. É questão como nós fazemos com os talentos que temos nas nossas mãos. O que eu faço com o talento que eu tenho? O meu pode ser 5, pode ser 10, pode ser 2, pode ser 1. O que é que você faz com ele? Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Há muito tempo eu estava com um problema jurídico na Bethesda, problema grave, problema jurídico grave. Estávamos correndo o risco de perder o prédio, porque a gente comprou o prédio e os herdeiros questionaram a venda, nós pagamos corretamente e os herdeiros disseram que o outro tinha roubado e entraram na justiça e eu precisei contratar um advogado. Fui ao advogado. E alguém me recomendou fulano de tal, o top. Fui lá, sentei diante dele, ele gostou de mim, o advogado. Simpatizou comigo, a gente começou a conversar de política, conversamos sobre literatura, que eu gosto muito de literatura, conversamos sobre textos. Aí ele olhou para mim e disse, pastor, eu tive uma infância muito privilegiada. Meu pai era um homem culto, meu pai já era advogado, era um homem amante das letras, e eu estudei numa escola particular, que aos 14 anos eu estudava latim, numa gramática em francês. Com 15 anos eu já lia as obras de Cícero, em latim. Li Os Miseráveis, de Victor Hugo, no original francês. E ele falando isso para mim, ele falando com 14 anos de idade, aí minha cabecinha aqui, ó,
Foi lá para os meus 14 anos de idade. Eu estudava numa escola pública, as carteiras quebradas. Quando a gente queria matar a aula de matemática, a gente mandava um para o segundo andar, dar descarga no banheiro, porque vazava a fossa de cima dentro da classe, empestava a classe de cheiro de fossa e acabava a aula de matemática. Era onde eu estudei. Aí eu pensei, esse cara ganhou 10 talentos. Eu ganhei 1. Porque eu estudava. E fui para casa naquele dia pensando, Deus, se eu tivesse tido as oportunidades que esse homem teve, se eu tivesse tido o pai que ele teve, que meu pai foi preso político, no golpe militar de 1964, nós passamos fome em casa, passamos necessidade porque o papai estava preso. Quando eu queria chupar um picolé no recreio da escola, eu tinha que ir a pé para economizar o dinheiro do ônibus para tomar um picolé. E quando eu ia assim nessa murmuração da minha alma, não sei, alguma coisa aconteceu comigo, que eu pensei naquele instante assim, quer saber de uma coisa? Tá bom. Deus, muito obrigado pelo meu pai. Muito obrigado pela minha mãe. Porque eles me deram o que eles tinham. Porque eles fizeram o melhor que eles tinham. Você sabe qual é o problema do cara que recebe 5 ou 10? Não, o cara que recebeu 10 talentos, sabe qual é o problema que ele tem que lidar na vida? Soberba. Você sabe qual é o problema do cara que recebeu só 1 que ele tem que lidar na vida? Inveja. Os mais abundantes são tentados pela soberba, pelo orgulho. Os menos são colocados no perigo de ficar invejando quem está lá em cima. E ainda tem outra coisa. Quem arriscou mais nessa parábola? Quem foi que arriscou mais? Quem recebeu 10 ou quem recebeu 5? Quem arriscou mais? Claro que imediatamente a gente pula e diz assim, claro que quem arriscou mais foi quem arriscou os 10. Não. Arriscou mais quem arriscou 5, porque é sempre mais fácil ganhar outros 10 com 10, o rico fica mais rico com mais facilidade do que o pobre consegue. Quem para você é mais campeão? Na minha opinião, não vou perguntar para você, eu vou dizer a minha. Quem é mais campeão? O Michael Phelps, recordista mundial de natação, que tem 2 metros de altura, a envergadura dos braços dele parece de um albatroz. Ou aquele que vai para as Paralimpíadas sem as 2 pernas e os 2 braços e nada, fazendo assim e atravessa a piscina. Quem é mais hábil na sua opinião? O aleijadinho que esculpia com um cinzel amarrado nos 2 tocos de braço porque ele era leproso? Ou um artista italiano que frequentou uma classe de belas artes em Florença? Quem é mais? É o Pelé de 3 corações que jogava num campinho descalço e se tornou o Pelé? Ou é o jogador moderno
que é treinado nos campos de Barcelona e do Real Madrid? Quem é mais? Eu vou dizer para você. É aquele moleque que jogava descalço no campinho de terra em Três Corações e que não teve escolinha nenhuma e se tornou o rei do futebol. Quem é mais? E eu vou dizer mais para vocês, se esse não tivesse enterrado o talento dele, ele é que ia ser o campeão dessa parábola. Porque com você multiplicar é muito mais difícil do que você multiplicar com 10. Então, eu só posso dizer ao meu Senhor o seguinte, e a única coisa que Deus requer da gente, porque eu estou falando isso para dizer o seguinte para você. Existe hoje no mundo evangélico uma corrida de sucesso. Todo pastor quer ser pastor de sucesso. Eu me lembro que os pastores de sucesso antigamente eram um pastor que tinha condições de comprar um carro do ano. Mas isso aí virou besteira hoje, porque os pastores agora têm jatinho. Antigamente, o pastor de sucesso tinha um amigo, deputado estadual, meu amigo. Não, hoje os caras estão com o presidente da República, frequentando o palácio. E eu lembro sempre da palavra que Paulo nos dá em Coríntios, quando ele diz assim, o que Deus requer dos dispenseiros, não é que sejam bem-sucedidos, no sentido do sucesso do mundo. O que Deus requer do dispenseiro é que ele seja achado fiel. Então, assim, eu parei há muito tempo eu corria atrás dessa coisa. Quantas pessoas foram para o encontro que o Gondim pregou? Ele não junta mais multidões. Eu pensei para mim, o que é isso? Que fator é esse de sucesso? O que Deus quer é que o talento que eu tenho na minha mão, ele pode ser só um, eu não esconda. Ele pode ser 10, eu não esconda. Eu seja fiel ao que tenho na minha mão. Eu seja verdadeiro naquilo que eu tenho na minha mão. Foi fiel, tá bom. Você foi fiel, tá bom. Mas pastor, ele morreu anônimo, pastor de uma igrejinha lá na quebrada, não sei de onde. Ele foi fiel, foi. Pois ele é um campeão de Jesus. Ela é uma campeã de Jesus. Deixa eu falar a terceira parábola. Encontra-se em Lucas, capítulo de número 20, os versículos 9 em diante. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. É muito interessante que nas parábolas ele se ausenta. Eu nem tinha pensado em falar isso para vocês. Mas deixa eu falar. Nas parábolas ele se ausenta. Porque é na ausência que a gente prova a nossa fidelidade. Na presença, a presença do outro nos constrange. Se Deus aparecesse aqui, fisicamente, brilhosamente para vocês, todos nós nos ajoelharíamos aos pés dele, mas ele está ausente. E é na ausência que a gente sabe quem é quem. É na ausência. Tira, afasta-se e vamos ver como é que ele se comporta. Vamos ver como ela se comporta. É o que a parábola diz. Quer dizer, ele está presente, ele está ausente fisicamente, presente em espírito. Jesus disse, eu vou,
Eu vou embora, é necessário. Ele disse isso para os apóstolos, eu tenho que ir embora, fisicamente. Mas claro, eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar o meu Espírito. Vocês não vão estar sós, meu Espírito estará com vocês. Mas fisicamente eu tenho que ir. Por que ele tinha que ir? Porque a presença de Jesus, física, entre os apóstolos, vai que Jesus virasse um Highlander, não morresse nunca. A presença de Jesus física seria infantilizadora dos apóstolos. Só ia ter Jesus, não ia ter Pedro. Tudo era Jesus. Porque ele é uma estrela de tamanha grandeza que ofuscaria todas as outras. Ele tem que sair para os processos de maturidade acontecerem. Então, na época, ele se ausentou por um longo tempo, na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esses também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Num ambiente desse? Deixa eu falar, assim, essa parábola, obviamente, como todas as parábolas, elas têm milhares de interpretações possíveis. Deixa eu só pegar uma aqui. Só um naco, só um fiapo das coisas que eu, quando leio essa parábola, me vem ao coração. O ambiente dessa parábola é de ódio. Ódio motivado por ganância. Ódio motivado por avareza. Ódio. Quer dizer, eles matam. Você sabe uma coisa que me deixa encafifado na Bíblia? É como que os sacerdotes que faziam parte do templo, liderados por uma família de Anás e de Caifás, era uma só família que dominava o templo, conseguiu transformar o ambiente religioso num ambiente de ódio. A Bíblia tem várias passagens em que diz assim, e eles conspiraram para matar Jesus. Você consegue conceber na sua cabeça 5 ou 6 pastores, presbíteros, ao redor de uma mesa, planejando como é que eles vão matar outra pessoa? Isso tem na Bíblia. E pior, mataram um homem bom, que era Jesus. Como? Então, nessa parábola, fica claro para mim assim, a única linha que nenhum de nós tem o direito de cruzar, nenhum de nós, é a linha da intolerância e do ódio, em nome de Jesus, em nome da verdade. Eu confesso para vocês que às vezes eu vejo discussões de evangélicos, debates de evangélicos, pregações evangélicas. E eu ouço aquela pregação, eu ouço aquela... Aí eu digo assim, está tudo muito certo. Quem sou eu para dizer que está errado? Mas onde é que estão as lágrimas?
Onde é que está a compaixão? Onde está a compaixão? A ternura, a gentileza. Onde? Isso é comigo hoje. Não estou dizendo que seja sempre. Isso é comigo hoje. Eu não tenho condições mais de ouvir uma pregação de pastor, de evangelista, de apóstolo, de quem quer que seja, que chega, sai espuma do canto das bocas de tanto ódio que o cara fala. Eu falo, não, tudo bem, pode, mas eu não quero. Porque eu não sei se é porque eu sou avô e os meus netos amoleceram o meu coração, não sei se foram as, me perdoem a expressão, eu não sei se foram as porradas que a vida me deu, mas eu estou já com 64 anos de idade e o meu coração pede delicadeza, gentileza, mansidão, lágrimas, porque são bem-aventurados os que choram. Como é que nós estamos transformando os nossos... Eu vejo, eu espero que o meu irmão pastor, deputado, Carlos Alberto, fale hoje da questão dos imigrantes. A pessoa tem ódio de imigrante, de refugiado. Eu fui pregar lá em Roraima, em Boa Vista, e o pessoal desesperado, fugindo da fome na Venezuela. E os crentes de Jesus, com ódio deles, eu falei, amigo, o Senhor da nossa fé foi um refugiado, Jesus. Ele teve que se refugiar quando era bebê, com Maria e com José no Egito, para fugir de Herodes. Como é que nós somos? E outra coisa, como é que você, que seu pai era cearense, eu sou cearense, como é que um cearense tem raiva de gente que foge? Se o teu pai, o teu avô fugiu da seca e veio para São Paulo tentar a vida. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo crente conhece. E eu chovo no molhado se eu falar aqui do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5:22, todo mundo conhece. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Mas você já prestou atenção que nenhum desses frutos do Espírito, ou nenhum desses do fruto do Espírito, tem a ver com Deus? Nenhum tem nada a ver com Deus. O fruto do Espírito, alegria, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com como você vive. Paz tem a ver com as nossas relações. Todo o fruto do Espírito tem a ver com as nossas relações humanas. Tem nada a ver com Deus. Alegria, paz, paciência, amabilidade. Eu não tenho que ter paciência com Deus, eu não tenho que ter paciência com o Espírito Santo. Eu tenho que ter paciência com meus filhos, com quem atravessa no trânsito na minha frente, com quem me chama de corintiano. Paciência eu tenho que ter com ele, porque eu sou corintiano. Porque eu sou corintiano. Aí quando o cara pensa que está me xingando, eu digo, não, eu tenho paciência com você, que eu sou do timão. A Bíblia diz assim em Romanos, capítulo 14, versículo de número 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir com ele assuntos controvertidos. Romanos 14, 1. Seja de todos conhecida a paciência, a benignidade, a bondade. João 13, 35. Nisto,
todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então eu cheguei um tempo da minha vida que, sinceramente, eu não quero estar do lado da verdade com ódio. Eu prefiro estar do lado dos que são marromenos, mas cheios de amor e de ternura e de compaixão. Você sabe por quê? Porque eu assumi essa seguinte filosofia. É minha. Também não quero que ninguém se sinta obrigado a assumir na sua própria vida. A minha filosofia é assim. Quando eu chegar no céu, se eu tiver errado em nome do amor, Ricardo, Deus diz assim, Ricardo, você errou pra caramba, cara, não era para ter feito isso, nem isso, nem isso, nem isso. Mas você fez cheio de amor. Eu serei perdoado. Serei perdoado e acolhido nos braços de Deus, e Deus vai dizer, venha, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas se eu chegar no céu, defensor da verdade, da reta doutrina, com meu coração cheio de ódio, Deus vai dizer para mim o que Ele disse na parábola de Mateus 25. Eu não conheço você, porque esse espírito não é de Deus. Deus é amor. Esse espírito não é de Deus. Deus é amor. E ou nós vivemos e transformamos as nossas igrejas em verdadeiras ilhas, em verdadeiros espaços, em verdadeiros oásis de amor nesse mundo tão violento e cruel, ou nós perdemos o bonde da história de Jesus de Nazaré. Os lavradores combinaram uns com os outros, vamos matá-lo. Como assim? Como assim? Não, não, não. Nós somos do amor, da compaixão, da segunda milha, da compreensão. Eu prefiro muito, muito mais errar em nome do amor do que estar certo em nome do ódio, da intolerância. E assim é que se prova e que se promove o reino de Deus, fora dos espaços de templo, de igreja, na vida, quando a gente vive a verdade do Evangelho.